Ao vivo aqui da SIC, eu sou a Sabrina, sou proprietária, fundadora da BeCake Cupcakes, uma confeitaria aqui de Cascavel. Já fazem 8 anos que eu tenho minha loja e hoje eu vim aqui para falar sobre criatividade em tempos de crise. Muito bem, essa é a nossa convidada, Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design, adepta do marketing de diferenciação e criadora da BeCake Confeitaria, empresa reconhecida pela sua inovação e criatividade. Olá, bom dia a todos, eu sou o Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial, e essa é a live das 10h30 da SIC. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Hoje é quarta-feira, 6 de maio, e o tema da nossa live é como ser criativo em época de crise. Nós trouxemos para participar com a gente uma empresária que tem sido destaque nessa área. Muito bom dia, Sabrina, e a primeira pergunta é a seguinte: como ser criativo em época de crise e como obter bons resultados em momentos desfavoráveis à empresa? Bom, obrigada pela apresentação, Jean. Eu acho que a crise é um momento de muitas oportunidades diferentes também. A gente tem que encarar a crise, é um momento desfavorável, mas a gente precisa enfrentar esses desafios, perguntar para o nosso cliente quais são as suas dores atuais, né? Tentar descobrir novas demandas para conseguir visualizar uma maneira de enfrentar essa crise, encarar esses desafios de forma positiva, tendo um pouquinho de otimismo. E uma coisa que me chamou muita atenção, o tempo, né? A gente tem o tempo a nosso favor. Agora, eu, por exemplo, fiquei 20 dias com a empresa fechada. Então, eu tive muito tempo para repensar o meu negócio, para repensar até a minha vida, para saber se era isso que eu queria daqui para frente, para saber até quando eu vou insistir no meu negócio e se isso vale a pena. Então é um momento de repensar, de olhar para dentro, de conversar com clientes, conversar com a sua equipe e definir suas metas daqui em diante. Muito bem. Avisando a todos que se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, dirijam aqui, que ela será devidamente respondida pela Sabrina, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Sabrina, de forma prática, existem dicas ou receituário a seguir para deixar a criatividade aflorar e fazer dela uma aliada? Existe sim. Embora muita gente que eu conheço não se considere criativo, todo mundo pode ser criativo, todo mundo só não explora isso de uma maneira prática no seu negócio, né? Então existem formas de você ativar sua criatividade, buscar referência em tudo que você olha, né? Enxergar além. Então tudo que eu vejo para mim se torna uma referência, um filme, uma viagem, um livro, uma biografia de um atleta. É muito legal assim você ter esse olhar sempre atento. E uma coisa que eu sempre falo, para olhar outros mercados, eu, por exemplo, acompanho poucas confeitarias, eu acompanho mercados de ramos diferentes para tirar ideias para o meu negócio e adaptar para a minha realidade. Eu acho isso muito válido. Muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença da Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design, adepta do marketing de diferenciação e criadora da BeCake Confeitaria, uma empresa que é reconhecida pela sua inovação e criatividade. E o tema da live das 10h30 da SIC de hoje é como ser criativo em época de crise. Sabrina, indo nessa mesma direção que você acabou de falar aqui, você acredita que é a necessidade que leva a ideias criativas, ou seja, a criatividade nasce da necessidade? Na maioria das vezes sim, eu acredito muito nisso, até durante a faculdade, né? Os melhores trabalhos, os melhores projetos saíam no prazo mais apertado. Então eu trabalhei também em agência de publicidade e a gente tem prazos muito curtos em agência para entregar um comercial, um outdoor, uma campanha. Então eu acredito sim que o mar calmo nunca fez bom marinheiro, né, Jean? Então é nesses momentos de maior dificuldade que a gente encontra forças e ideias para tentar sobressair no mercado. Você enfrentou esse período de dificuldade, Sabrina, de encontrar alguma maneira nova para fazer com que o teu negócio continuasse funcionando? Enfrentei sim, inclusive no começo da quarentena eu fiquei bem paralisada, assim, como eu nunca tinha me sentido antes. Me senti bem paralisada, sem muitas ideias, fiquei um pouco estagnada ali uma semana sem saber que atitude tomar. Não desapareci, eu achei que o melhor momento era realmente agora que a gente tem tempo, né,
para explorar a nossa imagem, aparecer mais nas redes, não sumir para depois poder voltar com mais força. Mas eu sempre tive esse sentimento de que a crise torna a gente mais forte. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham e reforçar que, se tiver alguma dúvida, por favor, repassem aqui para a gente. A Sabrina está aqui, a nossa expectativa é fazer com que essa live se estenda por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou seja, nós temos tempo para que a Sabrina responda e tire todas as dúvidas de vocês, tá bom? Sabrina, muitos termos novos, pelo menos para uma boa fatia das pessoas, estão chegando agora, né? Uhum. E como eu coloquei aqui na tua apresentação, você é adepta do marketing de diferenciação. Por favor, você pode explicar para a gente o que é exatamente isso? Sim, o marketing de diferenciação, ele é uma maneira que as empresas têm de se diferenciar da concorrência. Então, eu até anotei, trouxe aqui algumas dicas de ferramentas que a gente pode usar para destacar a nossa empresa e sair da concorrência de uma forma mais elevada, né? Então, uma dica é como que a gente faz isso? Como a gente usa o marketing de diferenciação no nosso negócio? Agregando valor aos produtos, essa é uma maneira, tá? Então, o que eu fiz nessa quarentena, por exemplo? Eu criei um bolo no pote que a gente chamou de abraço no pote. A pessoa compra e envia para alguém um abraço. Quanto vale um bolo de pote? R$10, R$12? Né? Quanto custa um bolo de pote? Mas quanto vale um abraço? Isso não tem preço, né? Então você está agregando valor num produto simples, mas atribuindo significado. Então atribuir significado aos produtos ou aos serviços é uma maneira de usar o marketing de diferenciação a seu favor. Uma outra maneira, melhorar a experiência do cliente, né? Isso com atendimento, isso com acolhimento, com resposta sendo bem presente nas redes sociais. Rede social é feita para socializar, né? Então não adianta você receber perguntas e não responder, você tem que interagir com seus clientes. Isso é bem importante e torna você uma empresa diferente. Ser ativo nas redes sociais, então, segmentar o seu público, né? Quem quer atender todo mundo não atende direito ninguém. Então você precisa escolher o público que você quer trabalhar e conversar com essas pessoas. Definir o seu posicionamento. Isso mais para um posicionamento de marca, mas eu falo mais no sentido assim de como você quer ser percebido pelos seus clientes, né? Eu quero ser percebida como uma empresa que tem sempre novidades, que busca sempre inovar, que tem sempre opções para presente, que vai conseguir te entregar no prazo o seu produto. Então você define o seu posicionamento e corre atrás e luta para isso, né? Para que isso fique na cabeça do seu cliente, você lá como primeiro lugar da empresa mais bem posicionada. E tendo uma comunicação personalizada também. Então, por exemplo, lá na BeCake, todos os produtos têm nome, a gente batiza tudo com bi alguma coisa, né? Então você não encontra um bolo bigadeiro em outra confeitaria, somente lá, porque a gente tem a nossa linguagem própria, né? As funcionárias são as abelhinhas, a nossa loja é a nossa colmeia. Então isso é muito difícil de ser copiado e traz a nossa essência à tona, né? E você consegue ter uma linguagem muito bacana e o cliente percebe muito isso. Então, quando ele chega na loja, ele já não fala assim, eu quero um cupcake, ele fala, eu quero um BeCake, que é o nome da marca e como a gente chama os nossos produtos. E quando eu respondo alguma pergunta lá nas redes sociais também, a pessoa fala, minha encomenda tá tudo certo, eu falo combinado, com o bi no meio. E as pessoas acham muito engraçado, mas é a nossa linguagem personalizando a nossa marca, né? Isso torna também a empresa diferente das outras. Sabrina, na verdade é um negócio temático, né? Temático, Você entende que essa é uma moda passageira ou é uma tendência que veio para ficar e que é irreversível? Eu acho que é irreversível, que cada vez mais todas as empresas têm que deixar de ser genéricas e trazer a sua essência dessa forma, né? Então, quanto mais personalizado você for, mais único você vai ser e mais difícil vai ser de a concorrência te copiar, porque não faz sentido outra empresa, outra confeitaria colocar um nome de Bi-Pink no seu bolo rosa, né? Isso é uma coisa exclusiva minha, então torna o plágio que acontece, né?
dificulta o plágio, dificulta as cópias, e é muito importante para mim, é muito rico para mim, para o meu negócio, para os meus clientes. É uma maneira de criar uma identidade para o negócio. Uma identidade para o negócio, isso mesmo. Muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham, obrigado pela audiência. Se tiverem alguma dúvida, mandem a sua pergunta aqui, que a Sabrina, que tem larga experiência, né, nessa área empresarial, responde para vocês, tá certo? O tema da live das 10h30 da SIC de hoje é como ser criativo em época de crise, e a convidada é a Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design, adepta do marketing de diferenciação e criadora da BeCake Confeitaria, uma empresa que é reconhecida pela inovação e criatividade. Sabrina, a gente acabou de comentar que a necessidade é a mãe das grandes invenções, né, dos grandes projetos, que eles levam a ideias novas, né? E uma outra questão que é muito presente também, principalmente em empresa familiar, é envolver o marido e os filhos nos projetos da empresa, né? Isso acontece lá na sua? Acontece sim. Tem inclusive uma rixa até de rede social entre eu e meu marido, que a gente compete por maior número de seguidores. Então agora nessa quarentena eu inovei bastante nas redes sociais e acabei ultrapassando ele pela primeira vez. Meu marido é médico e chargista, ele tem uma página de charges médicas e ele sempre esteve na minha frente. Aí nessa quarentena eu tive mais tempo para me dedicar e consegui ultrapassá-lo no número de seguidores. E os meus filhos também, eu trago muito eles para a loja, para as redes sociais. Já mostrei inclusive ações em que o meu filho mais velho criou um sabor de cupcake e foi fazer a venda desse produto lá na frente da loja, numa barraquinha, como aquelas crianças americanas fazem, e foi muito legal. Você acha que é uma maneira de envolver e de fazer com que até as crianças se interessem pelo negócio? Se interessem, deem valor para o dinheiro, deem valor para o trabalho. Eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os 14 anos também. Meus pais sempre tiveram um negócio e eu acho muito importante isso, trazer as crianças para o nosso trabalho, para a nossa realidade. É importante para o crescimento deles, né? Muito bem. Quem está com a gente aqui hoje é a Sabrina Traude Martins. E eu quero convidar todos que estão nos acompanhando agora, obrigado pela audiência, para que assistam a live das 10h30 da SIC desta quinta-feira com a professora Neiva Capone, que vai falar sobre empresas resilientes gerenciando crises. Nós recebemos uma pergunta aqui, obrigado, viu, Sabedin? Como ter esse diferencial na venda de serviços onde não temos um produto palpável? Isso é uma coisa que as pessoas que vendem serviço me perguntam bastante. Isso é no momento da sua entrega, né? Na experiência do cliente mesmo. No seu serviço você vai conseguir mostrar a sua essência através do seu atendimento. Então o over delivery, né? Que são termos até do marketing digital, que é entregar mais do que a pessoa espera. Isso é muito poderoso. Então se num serviço você entrega mais do que você prometeu, esse cliente certamente não vai abrir mão de você por preço. Né? Esse cliente vai ficar com você independente do preço, porque ele sabe que ele vai ter algo a mais, que você vai surpreendê-lo. E isso nessa parte dos serviços, eu acho que o atendimento é fundamental. Muito bem. O tema de hoje, eu vou reforçar isso ao longo de toda a live. Como ser criativo em época de crise, e a nossa convidada é a empresária Sabrina Traude Martins. Na sua opinião, Sabrina, e com a sua longa experiência profissional, o que não se deve fazer no momento principalmente de crise, na mudança de formato do negócio e da forma como a empresa se posiciona? Eu acho que o principal que não se deve fazer é não abrir mão dos seus valores. E se você tem uma empresa e ainda não tem os seus valores bem definidos, eu diria para aproveitar esse tempo agora e criar os seus valores, colocar isso no papel de forma clara. Peça ajuda para a sua equipe, peça ajuda para o seu esposo, sua esposa, para os seus clientes e defina os seus valores. Lá na BeCake a gente tem 4 valores principais e eles são servir, emocionar, inspirar e surpreender. E esses valores, eles nos ajudam na tomada de decisões. Então, tudo que a gente for fazer, não só no momento de crise, como em qualquer outro momento na empresa, a gente se questiona, será que isso tem a ver com o meu valor? Será que essa atitude que eu vou tomar vai inspirar alguém?
Será que eu fazendo dessa forma para o meu cliente, eu vou estar servindo bem ao meu cliente? Se eu falar isso nas redes sociais, se eu expor essa situação, essa história que aconteceu na minha rede social, vai emocionar alguém? Né? Então, a gente tem os valores para balizar todas as nossas atitudes dentro da empresa. Tá? Então, geralmente os valores da empresa são os valores do empreendedor mesmo, né? Os meus valores também são esses. Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu gosto de inspirar, eu gosto de surpreender, e esses são os valores que eu passo também para a minha equipe de abelhinhas. Sabrina, o Thiago acabou de enviar uma pergunta aqui para a gente. Muito obrigado, Thiago. Ele pede o seguinte: Sabrina, como ser criativo sempre e como se superar nisso? Eu acho que a principal resposta aí está dentro da gente, sabe? A gente precisa amar o nosso negócio. Se a gente não ama o nosso negócio e não está envolvido com o coração, né, de corpo e alma no nosso negócio, a gente não consegue ver soluções. O dia assim que eu perder todo o amor pela BeCake, que eu não gostar mais do meu negócio, eu tenho certeza que eu não vou mais conseguir criar estratégias e sobreviver e ser diferente, lançar coisas novas. Quando a gente não tá bem, a gente não consegue mostrar isso pro mundo, né? E na cozinha também acontece muito isso. O dia que a gente não tá bem, as receitas não dão certo. Quem é da confeitaria e está assistindo aí vai se identificar muito, porque geralmente quando a gente faz as coisas sem carinho, na pressa, na correria, ou de saco cheio, ou porque era um fim de semana e eu não queria estar aqui, eu queria estar com os meus amigos, e aí você quer fazer tudo rápido para acabar logo, as receitas dão errado. E na criatividade eu vejo esse mesmo cenário. Se você não está bem, se você não ama, não é apaixonado pelo seu negócio, não vai conseguir ter ideias criativas, por mais que você se esforce. Muito bem, agradeço a todos que estão participando, interagindo com a gente. Temos mais uma pergunta aqui, Sabrina, da Carol, que ela pede o seguinte: Sabrina, você imaginou que suas ações durante a quarentena tomariam proporções tão grandes? Engraçado, eu não imaginava que isso tomaria tamanha proporção. Não sei até se você sabe, Jean, mas no início da quarentena eu resolvi compartilhar as receitas originais da minha loja, dos produtos mais vendidos, do brownie, do nosso brigadeiro, da nossa torta cookie, produtos assim campeões de venda. E quando eu comecei a falar isso com algumas pessoas e expor essa ideia, muita gente falou assim: você pirou? Você tá louca? E aí eu comecei a perceber que então era uma ideia boa. Opa, se as pessoas estão achando que eu pirei, é porque ninguém mais está fazendo isso. Então esse negócio vai dar muito certo, né? Porque quando alguém te fala: nossa, você pirou, essa ideia é muito fora da casinha, você tem que prestar atenção aí, porque aí tem uma ideia genial. Então foi muito poderoso mesmo. Eu ganhei muitos clientes, diferente do que a maioria das pessoas pensa, e eu no começo da BeCake também pensava que o meu maior tesouro eram as receitas. Não são mais, hoje em dia não são mais as receitas, né? O maior tesouro da empresa. Então, compartilhar isso foi muito poderoso e eu ganhei muitos novos clientes. Que bom. Sabrina, nós temos uma pergunta que vai nessa mesma linha, que é do pessoal da Bela Roma, e é a seguinte: como conseguir unir dois produtos de áreas diferentes de forma criativa e sem parecer maluca? Olha, eu gosto muito da ideia das parcerias, né? Então, até você colocou ali no nosso tema para falar um pouquinho de marketing de relacionamento. Lá a gente vai falar no final, mas eu vou trazer isso agora. E muitas vezes, quando a gente pensa numa parceria bem maluca também, essa parceria tende a dar muito certo. O que eu fiz pro Dia das Mães agora? A gente vai lançar um produto que vai ficar depois na loja em parceria com o salão de beleza que eu frequento. Então a mulher ou o homem vai poder comprar um cupcake que ele vai vir com uma hidratação de chocolate, com uma escova. Então ele vai pagar um preço com desconto, né, que o salão concedeu para os meus clientes,
E aí a gente uniu o que tem a ver doce com cabelo, com salão de beleza, aparentemente não tem nada a ver. Mas se você juntar isso num produto e oferecer isso para o seu cliente com alguma vantagem competitiva, né, você consegue trazer essa simbologia também da marca. Então o salão vai fazer uma hidratação com cheirinho doce, com produtos que têm essa essência de doce na sua formulação, e a pessoa que ganhar o cupcake junto, ela vai ganhar um voucher que ela vai poder ir lá nesse salão e aproveitar esse serviço, né? Então são maneiras de criar parcerias inovadoras que muita gente não pensa porque não consegue visualizar isso e acaba não fazendo. Então quando a gente faz alguma coisa assim, encara isso como um desafio, saem coisas muito boas sim. Obrigado, Sabrina. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Essa é a live das 10h30 da SIC. Ela é diária e traz empresários, autoridades, pessoas dos mais diferentes temas e nichos de mercado, justamente para debater assuntos específicos e a relação dele, né, com essa questão toda envolvendo a pandemia. Então, nesses encontros, os nossos convidados dão uma série de dicas e passam cases pessoais também de experiências que viveram e que podem ajudar os empresários nos mais diferentes sentidos. Então, a nossa convidada de hoje, como eu mencionei, é a Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design, adepta do marketing de diferenciação e criadora da B-Cake, que é uma confeitaria reconhecida pela inovação e criatividade. E o tema, como ser criativo em época de crise. A gente estava falando agora dessa questão da loucura, né, Sabrina? E tem um ditado que diz que de gênio e de louco todos temos um pouco, né? E o Gerson Graça, que é um parceiro da gente, que vai estar aqui na semana que vem, participando de uma das nossas lives, pede o seguinte: se não ter medo de ser louco é mesmo um dos segredos da inovação. Com certeza, porque para você inovar, você tem que ter coragem, né? E se o medo te trava, você não consegue sair do padrão, você não consegue fazer uma coisa diferente por medo do que os outros vão pensar, de como o mercado vai reagir. Então, além de ter que ter coragem, você precisa ter persistência, porque muitas vezes você joga uma ideia e no começo ela não pega muito bem, assim, não pega rápido. Então você precisa ter um pouquinho de persistência também para insistir nessa ideia e ver no que vai dar, né? Muita gente acaba desistindo antes mesmo de começar ou muito cedo. Então precisa ter um pouquinho de coragem aí para enfrentar. Claro que assim, as minhas ideias também não são aprovadas por 100% dos meus clientes. Tem muita gente que não concorda com algo que eu falo, algo que eu faço, mas eu quero buscar o público que tem o mesmo, que cria essa conexão comigo, né? Que tem o mesmo pensamento que eu. Muito bem, Sabrina. O mundo está inundado de conselheiros e de pessoas que se dizem especialistas em tudo. Como você faz para encontrar regras realmente verdadeiras e precisas diante de um grande emaranhado de informações e conselhos? Olha, eu filtro bastante as informações que eu vou atrás, assim, então eu sigo poucas pessoas, eu ouço poucas pessoas nas redes sociais. Acho que é importante você escolher um mentor e seguir essa pessoa, ouvir os conselhos que ela te dá, ter um contato direto, se possível, né? E também se inspirar em grandes líderes, grandes empresários que de fato construíram algo que você admira, não somente alguém que está na rede social dando dicas, mas na vida ele não vivencia isso, ele não experimenta isso, né? Porque é muito diferente. Tá, eu quero mais uma vez agradecer quem nos acompanha e fazer um convite para a live que nós teremos amanhã, quinta-feira, às 10h30, com a professora Neiva Capone, que vai falar sobre um trabalho que ela e alunos lá da UniOeste coordenaram e que vira um e-book que passa a ser distribuído para os empresários com o tema Empresas Resilientes Gerenciando Crises. A gente estava falando agora há pouco, Sabrina, e você tocou nisso de uma forma assim bem particular, sobre os valores, que são 4 que vocês seguem lá na empresa, né? Uhum. Além de ajudar a decidir negócio, Sabrina, você entende que esses valores acabam, de alguma forma, gerando identificação com os seus clientes e parceiros? Sim.
gera identificação com o meu time também, com a minha equipe, né? Então são pessoas que na hora de contratar a gente já parte desses valores. Então você gosta de servir, você gosta de surpreender, você gosta de ter ideias também para contribuir na nossa empresa, ideias que vão emocionar, você acredita nisso? No Natal, por exemplo, a gente fez uma árvore de Natal muito personalizada lá na BeCake, que era uma colmeia dos desejos, a gente chamou. Era uma árvore também que era muito a nossa essência e que os clientes deixavam mensagens bonitas de desejos para eles ou para outras pessoas nessa árvore. E foi muito legal, assim, quando eu fiz uma reunião com a minha equipe, a gente leu essas mensagens, a gente chorou, a gente se emocionou, então estava todo mundo conectado com esse valor do emocionar, né? Então isso a gente identifica assim, os clientes valorizam muito, as empresas que têm os valores bem claros, os clientes percebem isso, por mais que a gente não tenha que falar isso para o cliente ali na hora do atendimento, né? Isso está embutido no nosso produto, está embutido no na nossa conversa ali com o cliente também. Sabrina, muita gente, numa hora de dificuldade tão tremenda como a de agora, acaba se apavorando demais, deixando envolver pelo desespero e grandes oportunidades passam, né? Você teria alguma dica prática, Sabrina, de como transformar um período desses, tão difícil e tão inesperado, em algo que possa gerar uma oportunidade? Uma frase que me marcou bastante no início da quarentena, no momento que eu ainda estava paralisada em casa, foi a seguinte: as empresas nesse momento não é hora de fazer campanha, é hora de fazer companhia. E foi daí que surgiu a minha ideia de compartilhar as receitas da loja nas redes sociais para que os clientes, a minha loja estava fechada, então com isso os meus clientes conseguiam matar a saudade dos meus produtos, eles podiam fazer na casa deles, né? E também com isso eu ajudei aquelas pessoas que estavam em casa com tempo livre, precisando ganhar dinheiro, uma renda extra, e orientei que as pessoas fizessem essas receitas, boas receitas, testadas, aprovadas, né, para ganhar dinheiro também nesse período. Então eu acho que eu quero deixar essa dica aqui também. Não é hora de fazer campanha, tentar fazer muitas promoções, mas é hora de fazer companhia. Então pensa como você consegue fazer companhia na vida do seu cliente nesse momento. Mais uma vez agradecendo a todos que nos assistem. Se tiverem questionamentos, enviem, que nós ainda temos tempo para que a Sabrina responda. A nossa convidada de hoje é a Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design e dona de uma confeitaria que tem a criatividade como marca. Então o pessoal lá da Bela Roma, que a gente agradece novamente, estão participando ativamente aqui, está pedindo isso mesmo, viu, Sabrina? Dê dicas para a gente que nós precisamos. Legal, sempre. Então tem mais uma aqui que vai também diretamente para esse canal, e que é a seguinte, que a sua empresa tem uma presença muito forte e destacada nas redes sociais. Alguma dica que as pessoas que nos assistem agora podem seguir para ter fluência nesse mesmo caminho, Sabrina? Sim, eu sempre falo, né, que as pessoas se conectam com pessoas, não com catálogo virtual, não com produtos. Então, a minha dica é: apareça nas suas redes sociais. É muito ruim quando uma pessoa, um empresário, nunca aparece e aí no momento que ele precisa realmente vender, ele tem que aparecer. Isso não fica natural. Então, se você já vem construindo a sua imagem, se as pessoas já te conhecem, fica muito mais fácil você lançar um novo produto, lançar um novo serviço, lançar um curso online, como eu penso agora. O meu próximo passo é fazer um lançamento de um curso online também. Então, para mim vai ser muito mais fácil, porque as pessoas já me conhecem, as pessoas já sabem o meu jeito de falar, o meu jeito de explicar as coisas. Vai ser muito mais fácil do que se eu nunca tivesse aparecido e de repente eu aparecer no Instagram: oi gente, eu sou a Sabrina, eu sou dona da BeCake, eu tô aqui agora para vender um curso para vocês. Isso não faz sentido na minha cabeça, né? Então, o que eu falo: apareça nas suas redes sociais, o Instagram tá aí de graça para ser usado. Mostre os bastidores da sua empresa, mescle com a sua vida pessoal, mostre um pouquinho da sua casa, um pouquinho da sua rotina,
Porque é aí que as pessoas vão se identificar. Nossa, ela também faz isso. Nossa, ela come doce todo dia, mas ela também faz academia. Ah, mas ela gosta de assistir tal série que eu também gosto. Ah, mas ela leu o livro tal, eu vou perguntar para ela uma dica de livro. Então isso cria um engajamento, uma conversa muito forte com seus seguidores. Muito bem. Obrigado, Jéssica. A Jéssica é uma colaboradora aqui da SIC durante muitos anos, trabalhou aqui, agora está seguindo o seu caminho, né? Obrigado, Jéssica, pela audiência. Ela passou uma pergunta aqui. Ô, Jéssica, eu vou tentar emendar com uma outra, tá? Vamos ver se vai dar certo. Diante dessa pandemia tão inesperada e de efeitos avassaladores, Sabrina, o que já mudou no seu negócio? Você disse aqui algumas coisas, mas seria importante que, para as pessoas que chegaram agora na nossa live, para que você fizesse um breve apanhado disso, para que as pessoas entendam melhor esse contexto todo. Tá. A gente detectou já, desde antes até do decreto para fechar, que o comportamento do consumidor estava mudando muito rápido, né? Então a gente aprimorou o nosso delivery, que era algo que a gente tinha, mas representava muito pouco na empresa, em torno de 7%, a última vez que eu fiz o levantamento. Então, agora a gente buscou novas formas de aceitar o pagamento à distância, por exemplo, PicPay, transferência bancária, coisas que antes a gente não encarava como um novo canal de venda. Agora a gente deu mais valor porque o delivery aumentou, né? Está muito mais expressivo. Então eu acho que esse comportamento do consumidor vai perdurar ainda por um tempo. A gente tem que ser mais atento a esses novos canais de venda. Eu tinha muita resistência a entrar no iFood, por exemplo. Eu fiquei muito tempo, os clientes pediam e eu não entrava no iFood por conta das taxas e tudo mais. E hoje eu agradeço por ter entrado no iFood antes dessa pandemia começar, porque na primeira semana ali que o comércio fechou, mais de 250 empresas de Cascavel entraram no iFood na mesma semana. E eu não queria estar entre elas, porque se já foi difícil a gente entrar na plataforma, aprender a usar a plataforma, testar esse delivery sozinhos, né? Quando a minha empresa entrou, a gente entrou praticamente sozinhos naquela semana, numa semana tranquila, com o atendimento do iFood nos prestando todos os conselhos e atendimento bacana. Então imagina 250 empresas entrando ao mesmo tempo, deve ter sido muito difícil, né? Então por isso que você tem que procurar se antecipar e explorar outros canais de vendas antes da crise bater, né? Antes da crise chegar. Então tenta procurar aí quais são seus paradigmas, alguma coisa que você pensa que isso não vai dar certo. Outra coisa que eu tinha também, que eu pensava, eu não quero vender bolinhos muito pequenos, porque eu já vendo cupcake, que é um mini bolo, né? Então as pessoas pediam para mim, faz bolo de menos de 1 quilo. Eu não fazia, eu preferia vender bolos de 2 quilos. Mas o que acontecia? Eu vendia um bolo de 2 quilos por dia. Agora que está tendo essas festas em casa para a família, que são festas para 3, 5 pessoas, essa demanda de bolos pequenos cresceu muito. Então o que eu prefiro? Vender 20 bolos pequenos por dia ou vender um bolo de 2 quilos, né? O que me traz mais retorno? Ao invés de vender um bolo de R$200, eu estou vendendo 20 bolos de R$45. Isso porque eu quebrei uma mentalidade que eu tinha de que não valia a pena fazer bolos menores. E era uma bobagem. Era uma bobagem, porque existia uma demanda para isso e agora essa demanda só aumentou. Sabrina, a Carol passou uma pergunta aqui que ela faz uma série de considerações, fala da criatividade da sua empresa, que os seus produtos são realmente muito gostosos, tal. E ela está pedindo como essa disputa saudável que acontece com seu marido, que é médico, contribui para trazer e gerar fluidez no seu negócio. É mais uma brincadeira mesmo, mas eu tenho muitas seguidoras que vieram lá da página dele, né? Meu marido dá aula também para a Liga de Anestesia aqui em Cascavel, então eu tenho muitas clientes da Liga de Anestesia que acabaram conhecendo a BeCake através das redes sociais dele e viraram clientes da loja, mas é uma disputa muito saudável. Meu marido me apoia muito em tudo que eu faço e a gente brinca assim, mas eu também participo do Instagram dele, às vezes a gente faz uns quiz bem divertidos lá
e eu falando sobre anestesia, porque eu brinco que eu já sou um pouco anestesista por tabela, de orelhada, né, de tanto ouvir ele falar dos casos dos pacientes, mas ele não é nem um pouco confeiteiro, viu? Muito bem. A nossa convidada de hoje é a Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design e dona de uma confeitaria que é referência por ser inovação. Então tem uma série de pessoas aqui elogiando a tua criatividade e dizendo que você as influencia de uma maneira ou outra, viu, Sabrina? Legal. E uma das perguntas é a seguinte: quem são seus mentores e que empresas você costuma seguir e gosta? E que você poderia dar aqui como dicas para as pessoas que nos acompanham? Tá, quem me acompanha já há bastante tempo sabe que o meu mentor é o Pedro Superti, né? Ele é o cara de marketing de diferenciação no Brasil. Inclusive, ele tem alguns cursos online. Eu já fiz o curso Magic, que é o curso de encantamento de clientes, muito baseado nos modelos da Disney de atendimento. E participei do Fator X Live, que é um evento em São Paulo, e eu subi no palco para contar a história da minha empresa de uma forma inspiradora, né? Eu fui uma das 20 pílulas inspiradoras do evento, que contou de uma maneira resumida como o negócio começou e deixando uma mensagem positiva para as pessoas que estavam lá. Então foi um momento bem legal que eu subi no palco, falei para mais de 4.000 empresários e eu adorei. Empresas que eu sigo, nossa, agora na quarentena eu passei a seguir muitas empresas diferentes, inclusive essa ideia de compartilhar as receitas veio por observar também a Faber-Castell. A Faber, ela abriu gratuitamente os cursos online que eles têm no site nessa quarentena, para que as crianças que estavam em casa e os adultos também pudessem aprender a desenhar. Então eu comecei a pintar aquarela nesses dias que eu estava em casa sem fazer nada, tudo por conta do acesso aos cursos gratuitos da Faber, né? E isso é muito legal, muitas empresas fizeram isso, de compartilhar produtos e cursos e serviços de uma maneira mais acessível para todos. Então são essas empresas que eu admiro, empresas que estão sempre inovando, buscando soluções criativas, tanto nas redes sociais quanto nos seus negócios físicos, tá? E eu também eu faço parte de um grupo de empresários aqui da cidade. A gente se reúne na Bcake a cada 15 dias, se reunia, porque agora é de forma online, né? Para discutir os desafios dos nossos negócios. Então isso também é muito poderoso, você conversar com pessoas. No grupo a gente não tem concorrente direto, mas a gente tem pessoas de ramos diferentes e todo mundo se complementa, porque todo mundo tem os mesmos problemas, né? A raiz dos problemas são muito parecidas, né? Gestão de pessoas, gestão financeira e administrativa, problemas às vezes com mão de obra. Então a gente acaba compartilhando ali os nossos desafios, nossas dificuldades, dando soluções para o problema do outro, porque às vezes é muito mais fácil a gente enxergar uma solução para a empresa do outro do que para a nossa mesmo, né? Então você criar um grupo de pessoas também para conversar, trocar ideias, é muito legal. Isso é muito rico. A gente acaba incentivando muito uns aos outros nesse momento, tá? Muito bem. O tema de hoje, como ser criativo em época de crise, com a Sabrina Traude Martins. E quando as empresas são sucesso e viram referência, Sabrina, elas acabam se tornando naturalmente cases, né? Uhum. Que acabam inspirando outras empresas. Uma das perguntas que chegaram aqui se refere ao seguinte: quanto tempo depois que você abriu o teu negócio, ele começou a ser lucrativo e rentável? Não, a Bcake não demorou muito para ser lucrativa, porque quando eu abri, os cupcakes estavam muito na moda, né? E eu fui, e até hoje sou, a empresa referência nesse produto aqui na cidade. Então era até um medo que eu tinha. Será que isso não é uma moda, um modismo que vai passar, né? Uma tendência que vai passar? Se me perguntassem se em 2020 eu estaria vendendo cupcakes ainda, se me perguntassem isso lá em 2015, eu diria com certeza não. E foi um dos motivos até que eu mudei a minha loja para um ponto maior, porque eu acreditava que a gente ia vender bolos, outros doces, mas cupcake
não mais, né? Porque ele surgiu no Brasil como uma moda, assim como as paletas mexicanas, as iogurterias, as brigaderias e poucas, inclusive as que eram referência para mim em São Paulo, em Curitiba, já não existem mais e a BeCake se manteve. Eu acho que por essa característica de inovação, de produtos com qualidade, de ter essa essência, de ter essa personalidade, a BeCake conseguiu se manter. E o retorno veio bem rápido, inclusive numa época, em 2014, eu tive quiosque no shopping aqui da cidade. Foi uma época assim que a BeCake rendeu bastante. E hoje um pouco menos, porque eu tenho uma estrutura muito maior, né? Eu tenho uma loja muito grande, muito mais pessoas, mas foi um retorno rápido, sim. Muito bem. Mais uma vez quero agradecer a audiência e lembrar a todos que a live das 10h30 da ASIC é diária e traz empresários, autoridades, presidentes de entidades, enfim, pessoas que fazem a diferença nos seus ramos de atuação, que repassam dicas, experiências e informam, né, sobre os caminhos que seguiram para sair da crise e fortalecer a sua empresa. Mais uma vez agradeço, ainda temos um tempinho, se alguém quiser enviar perguntas aqui para a Sabrina. A Jessie disse que estar nas redes sociais, Sabrina, é muito importante, que você é craque nisso. E nós temos duas pessoas aqui que fizeram uma pergunta na mesma direção, a Paty e a Bia. A Bia, lá de Brasília, disse que te conheceu um tempo atrás e gostou muito dos seus produtos. E elas pedem que você detalhe, Sabrina, o curso que você está preparando, o que as pessoas podem esperar dele, e se nesse curso você vai dar dicas também de como a pessoa pode começar o seu negócio. Bacana. Eu estou montando o curso, eu já estou com o esqueleto do curso totalmente estruturado. Então, eu vou falar um pouquinho aqui dos módulos do curso, tá? No primeiro módulo, eu vou falar de uma forma geral sobre criatividade. Acabar um pouco com esse pensamento de que eu não sou criativa, eu não consigo ter ideias, e tentar ensinar formas para que vocês possam ser criativas e usar a criatividade na sua vida e principalmente no seu negócio, tá? A partir do segundo módulo, eu mostro o meu processo criativo na BeCake. Então eu dividi assim, criatividade nas estratégias de venda. Lá eu mostro como eu faço o Doce in Days, por exemplo, que é um evento mensal que acontece na loja, que eu criei para alavancar o faturamento no último fim de semana do mês, que era o fim de semana de menor faturamento, né? Que eu tinha menos venda, porque as pessoas ainda não receberam seus salários. Então é o fim de semana mais fraco para o comércio, e que hoje é o meu fim de semana de maior faturamento, né? A partir de uma ideia criativa. Então, como eu usei os gatilhos de vendas para criar esse evento. No terceiro módulo eu falo sobre a criatividade no lançamento de produtos, como eu crio um produto, como eu atribuo valor e significado a esse produto de uma forma criativa e diferente. Eu vou falar também da criatividade nas redes sociais, como viralizar. Vou contar um pouquinho do case de sucesso no Instagram da BeCake, que foi quando a gente atingiu o maior número de seguidores, e quando eu mostrei uma espécie de novelinha, né, um reality show na minha casa. Então, estratégias assim nas redes sociais de forma criativa, como você pode mostrar a sua empresa de forma criativa nas redes sociais. E também as pessoas me pedem muito, e isso é algo que eu estou pensando em incluir no curso, um recrutamento criativo, como que eu escolho o meu time na BeCake, como que eu faço o recrutamento de pessoas que trabalham motivadas. Hoje eu tenho um time muito legal que deve estar me assistindo aqui lá na loja, e que se não fosse essa equipe que eu tenho agora, se não fossem essas pessoas, talvez eu estaria fechado até agora, viu? Eu teria fechado o meu negócio, esperado tudo isso passar e só depois voltado e reaberto e recomeçado do zero, tá? Mas hoje eu tenho pessoas que foram escolhidas por esses valores, né? Que se mantêm na empresa por esses nossos valores. E então no curso eu vou expor o meu processo criativo, vou expor o que eu uso
para fazer na Bcake, mostrar de onde vêm as minhas ideias, quais as combinações que eu faço para criar, né, da onde vêm os meus insights e ensinar vocês a fazer do mesmo jeito, tá? É basicamente isso, e vou também dar alguns puxões de orelha, alguns empurrões lá para as pessoas criarem mais, inovarem mais, perderem o medo e desafiarem aí a lógica e os padrões. Muito bem, a Sabrina disse agora há pouco aqui que uma das referências que ela segue é o Superti, né? E você está se transformando, entre aspas, no Superti aqui de Cascavel e da região. Parabéns, viu, Sabrina? Obrigada. Muita gente que segue, pede conselhos, isso é muito importante. E nós estamos com a Keila aqui também, que ela pede uma dica que é a seguinte: como sair da informalidade? Olha, no começo da Bcake, eu trabalhei de uma maneira informal na minha casa e muitas confeiteiras começam assim, né? E a partir do momento que eu decidi sair de casa, alugar um lugar, criar uma cozinha profissional para trabalhar fora de casa, eu tive que sair da informalidade, né? Então, registrei a minha empresa, hoje eu tenho... Desde 2012, né, registrei a minha marca. Então você precisa sair da informalidade se você quer você precisa emitir nota fiscal, você precisa trabalhar dentro da lei, e isso para mim foi de uma forma bem natural. Enquanto eu fazia a reforma da sala onde eu ia mudar, eu fiz toda essa burocracia para abrir a minha empresa no Simples, né, para eu poder contratar mais que uma pessoa, porque o microempreendedor individual é uma opção também, se você não pretende contratar se não me engano, mais de 2 funcionários, mas é muito positivo também sair da informalidade, porque novas portas se abrem. Por exemplo, a maior encomenda que eu já fiz na Bcake, lá no comecinho da loja, que foi a encomenda, foi uma licitação. Eu só ganhei essa licitação porque eu estava com a empresa registrada de uma maneira legal e eu podia participar da licitação de uma empresa grande, e foi uma encomenda que na época custou quase 20 mil reais, né? Uma encomenda muito gigante. Então só foi possível porque eu tinha a empresa formalizada. Sabrina, uma pergunta bem rápida aqui. Você acredita que a localização da loja é um diferencial fundamental? A localização física? Sim, em partes, assim, de certa forma, sim. Porque ali a minha loja hoje, né, comparando com o meu antigo ponto, por exemplo, eu tenho estacionamento, e isso é um diferencial. O meu cliente acaba sendo mais cômodo para ele ir na loja, estacionar o carro lá sem tomar multa. Então, eu acho que ainda o estacionamento, ele faz até mais diferença do que propriamente o ponto, sabe? É uma vantagem pro meu cliente. Mas eu também acredito que você faz o seu ponto. Não importa muito onde você esteja, você consegue construir o seu ponto, construindo a sua marca, as pessoas vão atrás de você onde você estiver. Tá, o Gerson tem uma outra questão aqui. Como funciona a participação dos clientes em suas ideias de inovação? Legal. Eu faço, de vez em quando, uma pesquisa lá na loja com os clientes, de forma bem simples e amadora mesmo, num papel que a gente imprime, um papelzinho personalizado com as abelhinhas, né, e com algumas perguntas. Por exemplo, que palavras vêm à sua cabeça quando você pensa na Bcake? E aí o cliente preenche lá 2, 3 palavras, e a gente usa essas palavras na nossa comunicação nas redes sociais. Então, se ele falar Bcake para mim é prazer, então eu vou fazer um post lá na rede social, eu uso essa palavra, a palavra prazer, porque eu vou estar falando a mesma língua que o meu cliente. E isso conecta demais, porque a pessoa, nossa, é isso mesmo que eu sinto quando eu vou lá, né? Então, na pesquisa também, a gente pede sugestões de sabores. Muitos produtos e sabores diferentes vêm de sugestões dos nossos clientes. E uma conversa que eu tenho também com o atendimento é trazer isso para o pessoal da cozinha, né? Porque é como se fossem 2 equipes separadas lá. O pessoal da cozinha produz na parte da manhã, e o atendimento é ativo na parte da tarde, que é quando meu cliente está na loja. A minha loja só abre meio período. E aí não adianta o cliente falar, nossa, eu queria muito que vocês tivessem uma torta de limão. E o cliente fica repetindo isso lá para o atendimento, e a cozinha nunca vai ficar sabendo se o pessoal do atendimento não fizer essa ponte, né? Então eu estimulo isso
para que as sugestões cheguem até os bastidores da empresa. Mais uma vez, reforçando o tema da live de hoje, que é como ser criativo em época de crise. E a nossa convidada é a Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design e dona de uma confeitaria que é referência em inovação. Nós temos uma pergunta bem interessante do Thiago aqui, Sabrina, de um projeto chamado Juntos Cascavel, do qual você participou, né? Por favor, fale um pouquinho sobre ele para a gente. Quem quiser ver o vídeo, tá em várias redes sociais já, mas eu coloquei ontem à noite no Instagram da Bcake um vídeo que uniu muitos empresários de Cascavel. Tem um texto fantástico que foi elaborado por um deles e cada um gravou uma fala. E o próprio Thiago, que é quem grava os vídeos para mim lá da Bcake, ele juntou tudo isso, ele fez uma montagem dessas falas, criando um texto incrível, onde a gente se juntou para fortalecer o comércio da cidade, né? Para incentivar o consumo das pessoas, para que comprem dos empresários da cidade, para que resgate suas memórias, para que fortaleçam as empresas da região. Então é uma campanha muito bonita que começou, foi liberada ontem à noite e a partir de hoje vai rodar aí nas redes sociais. Eu espero que viralize de uma maneira muito positiva, porque o vídeo ficou lindo. Muito bem. Sabrina, o pessoal está te parabenizando, agradecendo pelas dicas, e nós só temos uma pergunta final aqui. Você já falou um pouquinho lá atrás, mas seria bacana se você pudesse aprofundar um pouquinho isso, que é sobre o que é e como funciona nessa concepção toda que você adotou, o marketing de relacionamento. Tá, eu falei um pouquinho sobre as parcerias, né? E esse tipo de projeto até do Juntos Cascavel é uma espécie de marketing de relacionamento, né? Onde você se relaciona com outros empresários da região e é engraçado ver quantas carinhas conhecidas que tem no vídeo e vocês que não conhecem muitas vezes os donos das marcas, vocês vão reconhecer primeiro quem costuma aparecer nas redes sociais. Isso ficou bem marcado para mim. Então, a pessoa que já aparece na rede social do seu negócio, ela causa uma empatia muito maior. Quando você vê ela ali nesse vídeo, trazendo essa mensagem, fica muito mais rico, muito mais real. Outra característica do marketing de relacionamento são essas parcerias ganha-ganha, né, que eu citei lá atrás. Então, nesse momento, eu buscar empresas que eu gosto, que eu indico, que eu sou cliente. Por exemplo, o shopping aqui da cidade ficou fechado, né, por muitos dias e uma das minhas clientes é dona de uma franquia que funciona ali no shopping, que é a Nut Bavarian. Eu criei um festival de brownie que a gente vai lançar em breve lá na Bcake e em uma das receitas de sabor do brownie eu pedi para ela, olha, me traga um mix da Nut Bavarian, vamos fazer uma receita, vamos testar uma receita de brownie com o mix da Nuts. Então ela levou os produtos, enquanto o quiosque dela estava fechado, ela levou os produtos dela para a Bcake. A gente está vendendo os produtos lá, que são produtos que eu conheço, que eu já consumia, que eu gosto muito e que eu aprovo e que eu admiro, uma marca que eu admiro, que eu consumo, e coloquei isso numa receita da minha loja, né? Então foi um ganha-ganha. No momento que ela estava precisando, eu a ajudei e ela vai me ceder esses produtos para que eu coloque na minha receita e faça um brownie maravilhoso, porque você imagina um brownie com aquele cheirinho da Nut Bavarian, né? Que é tão característico da marca. A gente trazer isso para a Bcake é muito poderoso e pouca gente pensa e consegue visualizar uma coisa assim, porque às vezes pensa, mas eu vou trazer outro doce para vender, eu vou deixar de vender o meu doce para vender o doce do concorrente aqui dentro. E não, acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem cliente para todos e isso só fortalece as duas marcas. Obrigado, Sabrina. Mais uma vez agradecer a audiência e fazer um convite para a live desta quinta-feira com a professora Neiva Capone, que vai estar aqui às 10h30 para falar sobre empresas resilientes gerenciando crises. E quero aproveitar e fazer um convite também para a live de sexta-feira às 10h30 com o presidente do Sinduscom Oeste, o Ricardo Lora, que vai falar sobre o impacto da crise na construção civil.
Nós temos um tempinho aqui ainda, viu, Sabrina? E o Bruneto, que participou com a gente ontem aqui, que é um contabilista aqui da cidade, parceiro da Associação Comercial e diretor desta casa, ele pede o seguinte: que peso você atribui aos controles financeiros em uma empresa inovadora como a sua? Bom, o financeiro, principalmente nessa época da crise, ele dita muitas atitudes também da empresa, né? Então a gente precisa ter essa atenção. Primeiro, as primeiras decisões que foram tomadas no momento da pandemia tiveram muito a ver com a parte financeira, né? Eu diria que 90% primeiro foi levando em conta a parte financeira. Eu sou muito criativa e não sou boa com números, então hoje eu terceirizo o financeiro da BCake, eu não faço essa parte, não cuido dessa parte do financeiro. Mas quanto mais eu tiver esses números claros, né, e conseguir preservar o meu caixa, eu consigo, junto com a empresa que faz essa administração, consigo esses números para a tomada de decisão. Então eu diria que é sempre importante, mas nesse momento de crise, 90% do negócio. Mais uma vez agradecer a todos em nome da SIC, do nosso presidente Michel Lopes, do vice-presidente Genésio Pegoraro. Agradecer aqui a Sabrina Traude Martins, que é empresária com formação em design, adepta do marketing de diferenciação e criadora da BCake, uma confeitaria que é reconhecida pela sua inovação e criatividade. Sabrina, mais uma vez quero te agradecer, você foi extremamente gentil e solícita quando eu te liguei para fazer o convite e quero que você deixe um recadinho final aqui para todos que nos acompanham. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Nesse último domingo eu fiz uma live no meu Instagram e pela primeira vez eu fiz uma live de perguntas e respostas sozinha. E eu acho que a sua esposa estava assistindo, né, Jean? E ela falou, olha, meu marido é lá da SIC, ele quer falar com você e tal. E eu pensei, opa, a minha live já surtiu um efeito positivo, né? Já me convidaram para fazer uma outra live para dar mais dicas e ajudar cada vez mais pessoas. E é isso que eu quero fazer daqui em diante. Vou voltar com as lives nos domingos à noite, então me acompanhem lá no Instagram da BCake, tá? Que eu vou responder perguntas de vocês. Gosto muito de falar com outros empreendedores. Nesse momento, tá todo mundo precisando de força para enfrentar essas dificuldades, né? Muita gente vai desistir no caminho e eu tô aqui para dar essa força para vocês, para falar que eu também passo pelas mesmas dificuldades, não é porque eu sou criativa que a minha empresa está faturando alto, que eu estou batendo recorde no momento de crise. Seria uma mentira eu falar isso para vocês. Eu estou passando muitas dificuldades sim, principalmente na parte financeira, tá? Mas eu tenho otimismo e confiança de que eu e vocês, a gente vai sair mais forte dessa, porque só vai sobreviver aquelas empresas que têm essência, que têm valores, que têm inovação e que vão manter esses princípios durante a crise. Sabrina, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.